gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Aurélio, sou profissional da educação física, certo? Estamos aqui com Alicia e Matheus, nossos monitores. Nós somos da Sejuve, tá ok? Nós vamos fazer atividades hoje para crianças. Essas atividades vão ser relacionadas a circo, tá bom? Algumas dessas atividades envolvem coordenação motora, equilíbrio, entre outras valências físicas que no circo a gente trabalha, tá bom? Nosso primeiro exercício vai ser o malabares. De que forma fazer o malabares? Vamos passar algumas técnicas que podem ser utilizadas, certo? Para facilitar o aprendizado da criança no malabares, tá bom? Para isso a gente vai precisar de bolsas plásticas, de sacolas plásticas, tá bom? A gente vai começar primeiro com uma sacola, depois 2 sacolas, depois 3 sacolas, tá? Na primeira atividade, a gente vai pegar uma sacola com a nossa mão dominante, certo? Como a gente sabe qual é a nossa mão dominante? É aquela mão que a gente escreve, tá bom? Aquela mão que a gente faz a maioria das coisas. E ficar só jogando para cima e pegando essa sacola, tá bom? Ó. Isso. Esse é um exercício bem simples, tá? E a gente vai ficar fazendo, mas é importante que as crianças repitam várias vezes essa atividade para melhorar sua prática, para melhorar sua coordenação, tá bom? E aí você também pode estar fazendo com a criança, ajudando ela a fazer. Em que momento? No momento de ficar trocando, que vai ser a nossa segunda atividade. Essa segunda atividade, nossos monitores vão ficar trocando a sacola entre si, com a mão dominante, certo? Vai ficar um jogando para o outro, ó, e pegando com a mão dominante. Vamos manter a outra mão não dominante para trás, para dificultar um pouquinho, ó. Isso, muito bem. Do mesmo jeito que a gente fez com a mão não dominante, nós vamos fazer agora, que a gente fez com a mão dominante, né? A gente vai fazer agora com a mão que não é dominante. Primeiro, vamos começar a atividade sozinho, deixa a criança brincar sozinha, jogando para cima e pegando a sacola com a mão que não é dominante, certo? Ó, a gente pode perceber que nesse momento ela vai sentir um pouco mais de dificuldade, por não ter a dominância daquele membro, certo? Muito bem. Do mesmo jeito que a gente fez com a mão dominante, nós vamos fazer com a mão não dominante. A troca entre aqui nossos monitores. Você pode fazer com a criança em casa, certo? Mantém a outra mão, a mão dominante para trás e faz a atividade com a mão não dominante. Ó, podemos perceber que existe um pouco mais de dificuldade, certo? E aí a gente está mostrando as atividades aqui um pouco rápido, mas aí com o tempo vocês em casa vocês podem fazer com mais tempo, com mais tranquilidade, tá bom? Para que a criança se adapte bem a esse movimento, se adapte com mais facilidade a cada um dos movimentos, tá? Agora nós vamos passar para a terceira atividade, que vai ser com 2 sacolas, tá bom? Ó, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos ter uma sacola em cada mão, a sacola na mão dominante e a sacola na mão não dominante, certo? Vai jogar uma e pegar, jogar outra e pegar, jogar uma, pegar, jogar outra e pegar. Isso. E aí a gente ainda está usando o movimento unilateral, um movimento de cada lado, tá bom? Sem estar trocando as mãos ainda. Já já a gente vai passar para o próximo exercício, onde vamos realizar a troca de mãos, tá bom? Isso. Para isso a gente vai voltar a uma sacola, tá? Vamos voltar a ter apenas uma sacola. Pode guardar outra sacola. E agora a gente vai começar um movimento de troca de mão, certo? Vamos jogar na diagonal, como se estivéssemos fazendo um X, certo? Joga com uma mão
e pega com a outra. Joga com a mão e pega com a outra. Isso. Muito bom. Vamos aumentar um pouquinho a dificuldade. Vamos continuar nesse exercício, mas no momento que a gente jogar para um lado, antes de pegar, a gente bate uma palma. Então, joga para um lado, bate palma, pega. Isso. Muito bom. Agora vamos passar para 2 sacolas novamente, certo? Com as 2 sacolas, nós vamos fazer esse movimento de X, jogando para um lado, jogando para o outro. Joga para um lado com uma mão, pega com a outra mão, tá bom? Vamos lá, prepara, vai. Faz o X, isso. Joga lá em cima, certo? Isso. Ó, aqui a gente pode observar que nesse movimento, uma mão está quase entregando na mão da outra. Ó, vocês podem ver que eles jogam e uma mão quase encosta na outra. E aí a gente quer que a gente faça mais um movimento de X. Joga para um lado e para o outro. Joga para um lado e para o outro, tá bom? Ó, isso. Joga para um lado e para o outro. Vocês podem estar fazendo isso com as crianças na sala de casa para evitar que tenha muito vento, para evitar a maior dificuldade, né? Aqui a gente tem um pouco de dificuldade por conta do vento, certo? Vamos aumentar a nossa dificuldade mais uma vez. Ó, quando a gente estiver fazendo um X, a gente vai bater palma com as 2 sacolinhas. Joga uma, bate palma, joga outra. Vamos lá. Joga, joga, bate palma. Joga, joga, bate palma. Joga, joga, bate palma. Joga, joga. Isso. Joga, joga, bate palma. Joga, joga, bate palma. Isso. Muito bom. Gente, a gente está usando sacolas plásticas porque é um implemento que diminui mais a velocidade da queda, certo? Para facilitar o aprendizado. Por isso que a gente não começa direto com bolinhas, porque a bolinha vai cair mais rápido, vai ser mais difícil. Com a sacola a gente consegue realizar um movimento mais tranquilo, com mais calma, tá bom? E agora a gente vai para um momento que se aproxima mais da realidade com as bolinhas, que é o momento que a gente utiliza 3 sacolas, tá bom? Ó, é importante lembrar que a gente vai ter 2 sacolas em uma mão e uma sacola em outra. No momento de fazer o X, nós vamos jogar uma das sacolas que está com as 2 na mão, certo? Joga uma, aí joga a mão livre e joga a outra, certo? E aí a gente vai contar, ó. 1, 2, 3, certo? No momento que a gente fizer isso, a gente vai estar invertendo. Se eu estava com 2 sacolas na mão esquerda, eu vou passar a ter 2 sacolas na mão direita, certo? E aí a gente faz isso bem lentamente e progressivo, certo? Para a criança ir se adaptando. Vamos lá? Isso. Vamos contando. 1, 2, 3, certo? A gente tá com um pouquinho de dificuldade aqui por conta do vento, mas o movimento é basicamente esse no momento que a gente estiver fazendo bolinha. Ó, importante lembrar que quando a gente fizer 1, 2, 3 e trocou a mão que estava com 2 sacolas, a outra mão é que vai começar o movimento, certo? Se eu estava com 2 sacolas na mão esquerda e eu joguei 1, 2, 3, eu passei a ter 2 sacolas na mão direita. E aí o próximo movimento, a próxima contagem vai começar com a mão direita, tá bom? Jogando 1, 2, 3.
façam esse movimento lento e progressivo para a criança ir aprendendo, certo? É um movimento mais complicado. E aí, quando ela estiver bem prática, vocês podem começar a introduzir o movimento com a bolinha, certo? E aí, esse foi o nosso momento de prática do malabares, tá bom? Nós vamos para a próxima atividade, onde nós vamos ensinar a trave de equilíbrio. Nós vamos trabalhar essa questão do equilíbrio com as crianças, fazendo um deslocamento, primeiro de frente, nosso monitor Matheus vai fazer, ó, deslocamento de frente, e agora ele volta de costa. Isso. Observem que ele utiliza os braços um pouco abertos, tá? Para melhorar seu equilíbrio. Agora a Alicia vai fazer. Isso, volta de costa. E a gente vai aumentando a dificuldade, certo? Porque no momento que a gente vai para frente está mais simples, voltando de costa um pouco mais difícil. Para a gente aumentar um pouquinho mais a dificuldade, nós vamos fazer curvas na corda para a criança ir acompanhando essas curvas e trocando a direção do movimento, tá bom? Vamos lá. Ó, nesse momento já ficou um pouco mais difícil porque a criança vai precisar ir de frente e voltar de costa em um caminho sinuoso, um caminho com curvas, tá bom? E aí, parece um trabalho simples, mas as crianças estão aprendendo a se equilibrar, certo? É preciso ter paciência e permitir que elas pratiquem o máximo que vocês puderem, certo? Deixem as crianças brincar, se divertir bastante com esses movimentos. Nós vamos continuar trabalhando o equilíbrio no momento que vamos utilizar o prato para o próximo exercício, certo? Nesse momento, nós vamos estar utilizando os membros superiores para equilibrar o prato. E esse exercício é introdutório, certo? Para outras atividades, tá? No momento a gente está utilizando apenas o dedo para equilibrar o prato. Mas aí, futuramente, poderemos utilizar cabo de vassouras, que vamos passar outro exercício com outra técnica, certo? Para o equilíbrio no cabo de vassoura. E lembrando, vamos utilizar pratinhos de plástico, certo? Para fazer em casa. Vocês podem utilizar prato descartável, desde que não tenha muito vento, certo? Ou aqueles pratos de plástico um pouquinho mais pesados, certo? Vamos lá? Ó, com o dedo vocês colocam embaixo do pratinho, certo? E aí é só girar. Gira ele, ó, e vai tentando manter o equilíbrio. Esse exercício é um pouquinho mais difícil. E aí é importante que a criança pratique bastante. Isso, ó. Vai perdendo a velocidade e a gente pode utilizar esse movimento de girar o dedo para estar continuando o movimento ou utilizar outra mão, do jeito que a criança preferir, tá bom? E vamos utilizar o espaço que nós temos em casa para nos divertirmos, para brincar com nossas crianças, para sairmos do sedentarismo, tá? Sair da frente da televisão, da frente do celular, criar possibilidades para as crianças se divertirem de uma forma lúdica, criativa e que melhore sua coordenação motora, seu equilíbrio, entre outras valências físicas, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.